Olá a todos, meu nome é João Vitor Nascimento Segato, sou estudante do Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, e atualmente estou no primeiro semestre do curso de graduação em Engenharia Física. Hoje eu estou aqui para apresentar sobre o artigo que eu desenvolvi ao longo deste semestre na disciplina de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, ministrada pelo professor Dr. Wilson José Gonçalves. O título do meu artigo é denominado como Física Computacional na Análise de Dados: Aplicabilidade da computação quântica na resolução de problemas envolvendo ciência de dados. Então, iniciando a nossa explicação, podemos ver agora uma foto do resumo da parte escrita. Podemos analisar que esse resumo ele é composto de diversas partes que têm como objetivo trazer todo um contexto da pesquisa para o leitor. Então, ele vai apresentar todo um contexto da situação inicialmente, ele vai apresentar os objetivos, a metodologia utilizada, os resultados encontrados, as discussões desse resultado e, por fim, as conclusões. Então, eu gostaria de falar brevemente sobre cada um desses tópicos. Iniciando com o contexto, ele trata-se da análise de um ramo da física computacional que é relacionado com a resolução de problemas derivados da grande quantidade de dados produzidos pela sociedade. Essa grande quantidade de dados nós conhecemos como Big Data, e ele tem um papel extremamente importante no que se refere ao desempenho computacional exigido por se mostra defasado, ou seja, atrasado por conta da forma de computação que nós utilizamos atualmente, a computação clássica, mas que o avanço da computação quântica ele pode solucionar essa questão. O objetivo dessa pesquisa é justamente conhecer as possibilidades que a computação quântica pode gerar na análise de dados, o diferencial em relação à computação clássica e como a análise de dados ela se tornou uma das principais ferramentas para a tomada de decisões em diversos setores da sociedade atualmente. A metodologia é uma seção extremamente importante, pois é justamente onde nós apresentamos todo o caminho percorrido ao longo do desenvolvimento do trabalho e possibilita com que outras pessoas elas possam replicar esse mesmo caminho, seguindo as condições descritas, e elas possam encontrar os mesmos resultados, ou ao menos resultados muito semelhantes. E caso não encontrem, então nós começamos todo um processo de revisão. E é justamente essa a importância da metodologia para a redação científica. Neste caso, a metodologia de pesquisa foi a partir da pesquisa bibliográfica. É a pesquisa na literatura encontrada em diversos bancos de dados da área, como tanto em acervos digitais como em acervos físicos, e justamente em conjunto com recentes novidades que são propostas a todo momento em congressos de divulgações científicas, que para essa área é muito importante, pois às vezes a tecnologia ela começa a avançar mais do que o processo de desenvolvimento e publicação de todo um artigo científico. Então, congressos e divulgações científicas que muitas empresas ou instituições fazem são extremamente importantes, pois nos mostram em que passo o desenvolvimento dessa tecnologia está. E em parceria com todo esse processo, nós armazenamos todos os arquivos no software Zotero, que é justamente para organizar e sintetizar o conteúdo. Veremos mais à frente na parte de referência que foram usados diversos tópicos. Então, nós precisamos ter, de fato, um organizador deste conteúdo, pois senão eles acabam se misturando e se perdendo. Dessa forma, facilita encontrar cada um deles, acessar cada um deles e coletar os dados de cada um que são necessários para o desenvolvimento dessa pesquisa. Partindo para os resultados, nos indicam que a computação quântica, a partir de determinado momento, será capaz de processar e analisar volumes de dados que os atuais computadores não conseguem, ao menos em tempo hábil, claro. E junto com as técnicas da ciência de dados, propiciar a resolução de problemas em variados campos da sociedade. E aqui eu destaco a questão do em tempo hábil,
pois muitas vezes nós conseguimos realizar estes dados nos computadores clássicos, mas existem simulações, por exemplo, de conceitos físicos, que nós estimamos que demorariam milhares ou até milhões de anos para os computadores mais modernos, consigam realizar estes cálculos matemáticos. Então é justamente aqui que surge essa necessidade dessa tecnologia que seja capaz de suprir essa velocidade que não está sendo alcançada, pois ela se torna inviável em alguns momentos. Nós podemos concluir que há de fato um avanço no setor computacional, e esse avanço ele é capaz de resolver o volume de dados gerados na atualidade, tanto processando como analisando em velocidade exponencial, permitindo então justamente que nós realizamos este filtro de análise de dados necessários para a tomada de decisões de forma eficiente, a partir da exposição desses dados, é claro. Nós definiremos mais à frente como funciona esse processo de análise de dados, que é justamente esse filtro que nós precisamos aplicar e que muitas vezes é onde existe todo o poder computacional em decorrência da matemática, dos cálculos exigidos. E agora, partindo para a questão do objeto de estudo, nós saímos agora do resumo e adentraremos em algumas relações mais importantes para a nossa pesquisa. Então, antes eu gostaria de destacar essa foto, onde nós podemos ver o presidente do Google, Sundar Pichai, ao lado de um computador quântico, o Sycamore, que é considerado um dos computadores quânticos mais avançados que nós temos nos dias de hoje. Eu destaco justamente a diferença de estrutura ou de hardware, que chamamos, em relação aos computadores clássicos, justamente porque a sua tecnologia, que é baseada, é extremamente diferente dos computadores modernos. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. E partindo para o nosso objeto de estudos, que é justamente a física computacional e análise de dados, nós precisamos primeiramente definir o que é a física computacional e o que é análise de dados e como elas se correlacionam entre si. Então, a física computacional é justamente uma área da física aplicada, mais especificamente, pois ela tem como objetivo aplicar em simulações, em técnicas, aplicar em conceitos reais, que ela justamente vai coletar conhecimentos teóricos da física, conhecimentos técnicos e teóricos da ciência da computação, e esses mesmos conhecimentos da matemática, como mostra esse diagrama ao lado. Ela vai englobar essas 3 áreas para aplicar em determinado problema, na resolução de determinado problema. Já a análise de dados, ela é justamente um ramo, voltado um pouco ali da estatística, que ela tem como objetivo pegar dados brutos, analisar esses dados, processar esses dados e criar todo um campo de visão onde a pessoa que irá tomar determinada decisão, ela tenha conhecimento desses dados de forma organizada, e entender como cada fator que foi coletado ali nos dados ele influencia ou influenciará na sua decisão. Então, assim, a pessoa ela tem um campo de visão, situacional muito mais amplo, permitindo com que esses dados eles, baseiem a sua tomada de decisão e tendem a ser uma tomada de decisão muito mais assertiva. E aqui eu gostaria de destacar justamente, eh, a relação do profissional de engenharia física, pois ele é um profissional com uma sólida formação nas áreas de ciências básicas, como a física, matemática e o domínio das técnicas computacionais. E então, logo ele tem esse conhecimento da física computacional e justamente com o seu conhecimento da matemática, da estatística, um conhecimento mais voltado para o setor de administração, um setor empresarial para análise de dados, ele consegue correlacionar essas 2 áreas, pois enquanto a análise de dados ela necessita de técnicas matemáticas, de técnicas computacionais no processo de análise e processamento desses dados, o profissional de engenharia física ele consegue aplicar o conhecimento da física computacional nessa área. Então é justamente essa a importância e a correlação entre essas 2 áreas. E nós vimos que a análise de dados, ela utiliza técnicas matemáticas, ou seja, cálculos, que muitas vezes são pesados. Quando trabalhamos com o conceito de Big Data,
um grande volume de dados que a sociedade produz a todo momento, seja desde por exemplo, quando as pessoas estão mexendo em suas redes sociais. Lá elas estão curtindo, compartilhando, comentando, e elas estão gerando dados, gerando conexões que o algoritmo ele precisa analisar e encontrar quais são, por exemplo, os melhores conteúdos que aquela pessoa ela vai se interessar mais. Então essa é, por exemplo, uma aplicação dessa análise de dados. E muitas vezes, esses dados eles se tornam em volume tão grande que os nossos computadores atuais, eles não são capazes de processar, ao menos em tempo hábil, como eu comentei. E é justamente a computação quântica que surge como uma tentativa de resposta a esse problema. Então, agora nós falaremos um pouco sobre a problemática da pesquisa, que é justamente essa inaplicabilidade da computação quântica na resolução de problemas envolvendo ciência de dados. Então, é justamente aqui que nós falaremos sobre essa limitação que os atuais modelos de computadores eles enfrentam e como a computação quântica ela se torna diferente, ela possui um diferencial em relação a isso e como ela pode ajudar na resolução desse problema. E para isso, nós definimos a questão problema dessa pesquisa, ela é descrita da seguinte forma: em relação aos dados produzidos pela sociedade nos dias de hoje, afirma-se que resulta em uma quantidade de dados que essa computação clássica se mostra inviável para o uso. Seria então a computação quântica uma tecnologia capaz de contornar essa questão? Ou seja, levantamos aqui alguns fatores. O primeiro é entender se esses dados eles são realmente grandes. Entender se a computação clássica de fato não consegue analisar eles. Será que às vezes é possível se destrincharmos esses dados e assim por diante? E seria então a computação quântica como essa resposta a esse problema? Então é justamente sobre isso que nós vamos tratar. E por isso nós destrinchamos dessa maneira. A primeira é para entender essa quantidade de dados, qual é a proporção que ela está tomando nos dias de hoje, e como comentado na questão escrita do trabalho, nós observamos que em 2015, aproximadamente 2,5 quintilhões de dados eram produzidos por dia pela sociedade. Isso foi proposto em um artigo denominado What's the Big Deal with Data? Em um ano antes, em 2014, o Tianhe-2, que era um supercomputador chinês, ele era capaz de processar aproximadamente 33,86 quadrilhões de dados por segundo. Ou seja, nós podemos observar que, de fato, mesmo se pegarmos o computador mais avançado que tínhamos, haveria um gap muito grande dos dados que nós produzíamos a todo dia. Isso é claro lá para 2015, 2014. Nos dias de hoje, esses volumes de dados são muito maiores, eles vêm crescendo a cada dia. E agora nós estabelecemos justamente a diferença entre a computação clássica e a computação quântica. E essa diferença, ela já está justamente no princípio de funcionamento. Enquanto a computação clássica, ela é regida pelas leis da mecânica clássica, a computação quântica, ela é regida pelas leis da mecânica quântica. Então, computadores clássicos nós já conhecemos e nós entendemos que eles funcionam à base de zeros ou um. Então, o computador ele responde basicamente um sim ou não, ele tem esse código binário de funcionamento. Já o computador quântico, ele, por trabalhar nas leis da mecânica quântica, ele possui alguns princípios, como a superposição e o entrelaçamento quântico, o tunelamento quântico, e justamente ele vai trabalhar no seguinte fator: zeros, uns ou zeros e uns ao mesmo tempo. Ele estabelece essa sobreposição entre esses dois números. E é justamente esse aumento de ter uma possibilidade a mais, entre ser apenas o zero ou 1, que ele aumenta de forma exponencial a sua velocidade de processamento, pois ele consegue analisar dados simultaneamente, como se ele estivesse tanto no zero quanto no 1 ao mesmo tempo. E a computação quântica como uma tecnologia em desenvolvimento capaz de solucionar essa questão, ou seja,
Precisamos entender a que ponto o desenvolvimento a computação quântica está nos dias atuais. Nós veremos um pouco mais à frente sobre a questão histórica, um pouco da computação quântica, mas ela surgiu recentemente, se comparada a outras tecnologias. Foi ali para o final dos anos de 1900, 1980, mais ou menos. Então, ela é considerada uma tecnologia recente e o seu desenvolvimento, atualmente, ele é bem interessante. Nós ainda não temos o que nós chamamos de supremacia quântica, que ele é um termo dado para justamente quando teremos computadores quânticos que sejam capazes de superar os principais supercomputadores clássicos que nós temos atualmente. Nós temos algumas informações, por exemplo, do Sycamore, como eu comentei, que a Google afirma que ele já atingiu um patamar de supremacia quântica. Ou seja, nos dados do Google ele conseguiu superar eh, cálculos, processamento que os principais computadores quânticos atualmente não foram capazes de realizarem. Mas não temos isso em grande escala. Geralmente esses computadores eles estão em centros de pesquisas, de empresas, de instituições, em que nós não temos acesso tão fácil deles. Mas nós temos principalmente um desenvolvimento muito forte na questão da programação quântica, que justamente as linguagens de programações e como nós trabalhamos com esses computadores. E aqui nós destacamos o papel fundamental de algumas empresas, pois embora esses computadores eles sejam desenvolvidos por diversas empresas separadas e cada empresa tenha uma maneira específica de construir esse computador, o que a princípio nós pensamos que atrasa o desenvolvimento dessa tecnologia, pois cada um está trabalhando de forma isolada, sem muito contato um com o outro, pois estamos envolvendo ali segredos industriais muito fortes. Essas empresas elas têm um trabalho de divulgação muito importante. E aqui eu destaco, por exemplo, a Microsoft, em que ela tem diversos cursos, tanto para conhecer essa estrutura desse computador quântico, o seu funcionamento, quanto principalmente na questão de programação quântica. Então, mesmo que nós não tenhamos hoje, uma pessoa comum não tenha acesso a um computador quântico, ela já consegue ter acesso ao conhecimento de como esses computadores funcionam e a poder ir treinando essa programação para, no futuro, saber aplicar. Então, a nossa problemática ela indica justamente essa necessidade da resolução de problemas a partir da ciência de dados, a partir da análise de dados, em conjunto com uma força computacional que os modelos atuais não são capazes de suprir. Então, nós destacamos o avanço da computação quântica como sendo uma sucessora, porém, ela não é uma sucessora a ponto de substituir os modelos computacionais. Precisamos entender a tecnologia de computação quântica como uma parceria aos atuais computadores, ou seja, não será um trabalhando isolado do outro, mas eles deverão trabalhar em conjunto, pois cada um possui problemas e pontos positivos que o outro não possui. Então, é justamente na combinação que nós atingiremos os maiores níveis de processamento. Porém, né, é claro, a aplicabilidade prática, ela, né, na nossa questão problema, ela é negada para tais fins, sobretudo pelo seu desenvolvimento recente e seu funcionamento prático atual ser limitado, restringindo-se a grandes empresas e a centros de pesquisa, como comentado. E é justamente sobre isso que nós iremos trabalhar agora. Se essa negação dessa aplicabilidade, ela é de fato verdadeira ou se não. Embora nós estamos em um nível de desenvolvimento que ainda não é o nível que nós precisamos, não é o nível ideal, mas o processo de desenvolvimento, se analisarmos, ele já se mostra suficiente a ponto de entendermos como ser uma tecnologia muito revolucionária que nós podemos de fato investir o nosso tempo e o nosso desenvolvimento nela, pois receberemos esse retorno. Então, nós indicamos pela temática que os dados produzidos pelas sociedades, eles podem ser usados de forma benéfica para auxiliar na tomada de decisões em diversos setores, como na medicina, como na economia, no setor de produção, de manufatura, no setor jurídico, no setor de vendas e de marketing, principalmente, são os dois mais conhecidos, como eu destaquei lá, a atuação das redes sociais, de criar relações entre o que o usuário
compartilha, o que ele comenta, o que ele gosta, quais são os perfis, qual é o perfil de conteúdo que ele deseja receber, mesmo que inconscientemente. Destacando, por exemplo, a Netflix. A Netflix ela tem um sistema de ciência de dados extremamente forte, que é justamente essa análise de dados, entender o padrão de comportamento do funcionário, do usuário, e como eles podem fazer a indicação, por exemplo, de filmes e séries que esse usuário vai gostar. Justamente ter essa visão aí de venda, de marketing, e ver qual seria o melhor caminho, os melhores conteúdos que esse usuário ele deseja consumir, sem que muitas vezes ele entenda que ele de fato tem esse comportamento. É claro que aqui entram diversas questões eh, de cidadania, de ética, de legislação, pois nós estamos influenciando as pessoas a partir de dados que elas estão gerando, muitas vezes gerando de forma involuntária, a, por exemplo, a tomar decisões e, por exemplo, estar em um ciclo preso. A rede social TikTok é um outro grande, é, talvez o maior atualmente, a maior empresa que utiliza essa ciência de dados de forma visível, que nós podemos ver. Nós temos ali um algoritmo que ele, com poucos toques, com poucas visualizações dos usuários em alguns conteúdos, ele já é capaz de traçar um nível de perfil desse usuário de forma muito forte. Então, nós já começamos a entender como esse usuário se comporta e nós vamos apenas indicando aquele conteúdo que ele deseja consumir. E muitas vezes nós estamos prendendo esse usuário em um ciclo vicioso. Então, aqui que nós entramos em diversas questões éticas, questões morais, questões de legislação muito forte. Mas, passando desse lado, nós precisamos entender que a quantidade desses dados produzidos, eles vem crescendo de forma exponencial. É claro que nem todos os dados que nós geramos a todo momento são utilizáveis, são úteis para determinada para as coisas. Porém, nós precisamos, de processar e analisar eles para entender quão úteis eles são na nossa quando nós estamos correlacionando a situação para aplicar em determinado resolução de problema, por exemplo. Então, nós temos que os atuais modelos de computadores, eles acabam resultando nessa perda de dados muito valiosos. Para tal, o desenvolvimento da tecnologia de computação quântica, ou seja, computadores que operam à base das leis da mecânica quântica, entre elas a sobreposição a quântica em especial, que é que eu comentei dos zeros, uns ou zeros e uns ao mesmo tempo, eles se mostram como uma possível solução no que diz respeito a essa resolução de problemas envolvendo a ciência de dados. Agora comentando um pouco sobre a questão do histórico do desenvolvimento da computação quântica, eu destaco aqui a imagem à direita do físico Richard Feynman, onde em 1982 ele e o Benioff, eles apresentaram de forma separada, ou seja, eles não trabalharam em conjunto, mas eles estavam ali no mesmo período de trabalho na parte de física quântica, o conceito de computação quântica, justamente de computadores que operam nas leis da mecânica quântica. E desde então diversas pesquisas e avanços foram realizados nessa área. Eles iniciaram então esse conceito teórico dos computadores quânticos. E nos dias de hoje, computadores quânticos eles se mostram como uma realidade já. Nós já temos computadores quânticos que eles estão em operação, que eles estão processando e calculando dados e realizando diversos testes, mesmo que seja uma realidade com diversos obstáculos ainda a serem superados e diversos desenvolvimentos a serem feitos. E como eu comentei anteriormente, esses computadores, diferente dos computadores clássicos, que operam em zeros ou uns, eles operam em zeros, uns ou zeros e uns, desenvolvendo conceitos como a superposição de estados quânticos, tunelamento e entrelaçamento quânticos, entre outros princípios da mecânica quântica, aumentando assim a velocidade na análise de dados, beneficiando em especial problemas derivados dos chamados Big Data. E aqui eu destaco justamente esse fator de aumentar a velocidade na análise de dados. O grande diferencial da computação quântica é a sua velocidade em que há no cálculo dos dados. É justamente aqui que nós temos a grande diferença entre os computadores clássicos e a computação quântica.
Durante a pesquisa, nós desenvolvemos 3 hipóteses, em que ao longo dela nós iríamos refutá-las ou confirmá-las. E aqui eu gostaria de destacar a terceira hipótese, que nós levantamos, que ela pressupõe que a computação à base de silício, que é a computação clássica, ela já se mostra incapaz, ao menos insuficiente, de realizar esse poder computacional capaz de processar e analisar a quantidade de dados que vem sendo criados pela sociedade. Essa quantidade que cresce a todo momento. E a computação quântica, que apesar de não ser a resposta de todos os problemas existentes no mundo, é claro, muitas vezes nós vemos a computação quântica como sendo tratada como conceitos de filmes de ficção, por exemplo, como se fosse mudar o mundo da forma como conhecemos. De fato, vai ter uma grande influência, talvez até maior do que nós tivemos com o surgimento dos computadores clássicos, mas ainda é algo limitado. Ela possui diversos obstáculos em seu desenvolvimento. E ela ainda assim, ela se mostra, a partir dos conhecimentos da mecânica quântica, das suas áreas correlatas, do seu conhecimento teórico, da sua aplicação teórica, como a principal alternativa para a resolução deste obstáculo tecnológico. E aqui destacamos a engenharia física como sendo precursora na área pela sua formação de saber aplicar a física de forma prática e justamente ter o seu conhecimento nas áreas de física computacional, nas áreas de ciência da computação, de ciências de dados e assim por diante. A humanidade atualmente nós não vivemos em uma supremacia quântica como eu destaquei. Embora nós temos o exemplo do Sycamore, que a Google afirma já ter alcançado este objetivo, ele ainda não é um computador, por exemplo, onde outras empresas podem estar comprando e podem estar utilizando. Ainda estamos bem longe desta situação. Nós ainda temos poucos computadores que nós temos indícios de alcançarem essa supremacia. Então, nós não podemos dizer que estamos neste patamar como sociedade como um todo. E essa definição, ela requer justamente, ela vem justamente do momento em que os computadores quânticos, eles se tornam capazes de superar os atuais computadores na capacidade de processamento. E o constante desenvolvimento dessa tecnologia e o seu forte investimento feito nela mostra que essa hipótese ela se adequa de forma satisfatória como uma resposta ao problema, pois nós estamos tratando que os computadores clássicos, eles de fato já não são capazes de realizar alguns cálculos, ao menos em tempo hábil. Nós temos um número crescente de dados e até onde sabemos pelo desenvolvimento, pelo patamar atual, a computação quântica ela se mostra como principal resposta a essa questão. E aqui eu destaco a imagem ao lado, como podemos ver nos dois primeiros quadros superiores, a diferença entre os bits clássicos e os bits quânticos. Enquanto nos bits clássicos nós temos de fato uma definição do que é um bit zero, do que seria um, no bit quântico nós temos um meio a meio, ou um terço de um, dois terços de outro. Nós temos uma mistura entre esses dois estados. Agora eu gostaria de passar para a seção dos nossos resultados, que eles indicam justamente uma possibilidade de resposta para o objeto de estudo da pesquisa, que é a física computacional na análise de dados, orientando-se para as definições dos conceitos basilares, como a física computacional e a análise de dados, relacionando-os e para a compreensão do uso da computação quântica na resolução de problemas envolvendo ciência de dados. Então, nós obtemos os resultados, primeiro, da correlação entre física computacional na análise de dados, segundo, entender a inaplicabilidade, quais são os limites que a computação quântica tem atualmente, e qual é, de fato, no terceiro tópico, a sua aplicabilidade real na resolução de problemas envolvendo ciências de dados. E partindo para as discussões, nós estabelecemos como objeto de estudo e temática principal da pesquisa a contribuição que a física computacional, sendo uma área de atuação da física aplicada, ela pode oferecer aos profissionais da análise de dados. E nós destacamos que o domínio da matemática e computação, que são valores importantes ao engenheiro físico, como ferramentas que podem auxiliar nessa atividade. E a partir da questão problema, fez-se necessária a ramificação em outras questões, como eu comentei anteriormente, como a comparação entre esses dados produzidos nos dias de hoje,
o poder computacional existente e a capacidade de processamento dos computadores atuais. Outro fator abordado foi justamente a diferença entre a computação quântica e a computação clássica, mesmo que de forma base, ou seja, entender qual é o princípio base que difere essas duas, pois aqui estamos tratando de tecnologias, tanto da computação clássica como da computação quântica, extremamente avançadas. É muito difícil adentrarmos a fundo sobre o seu funcionamento de fato, mas nós conseguimos aqui entender quais são a principal diferença entre esses 2 tipos de tecnologia. E, por fim, o uso da computação quântica como sendo uma tecnologia ainda em desenvolvimento e ainda considerada em sua fase inicial, podemos destacar, alguns podem destacar como sendo uma fase ali já intermediária, mas ainda não obtivemos a fase avançada, que é o que de fato precisamos, que é justamente o momento em que superaremos a computação clássica como um todo. E aí sim, nós poderemos considerar, existir na humanidade um momento de supremacia quântica, como sendo possível uma resposta para suprir essa necessidade de poder computacional. Aqui eu destaco justamente, o uso da ciência de dados, como ela vem crescendo, como comentamos lá no objetivo, entender como ela cresce na nossa sociedade, a sua importância, justamente esse processo de você pegar dados brutos, transformar eles em informações, ou seja, estruturar esses dados. Dessas informações nós derivamos uma análise, ou seja, observamos padrões de comportamento dessas informações e, por fim, com essa análise, nós podemos ter uma visão ampla da situação e, assim, tomar, determinada decisão. Então, aqui nós temos uma aplicabilidade muito grande em setores, por exemplo, como a medicina. Imagina se pudéssemos pegar dados dos pacientes e rapidamente, de forma acelerado, nós podemos transformar isso em análise para que o médico ele possa tomar a decisão de forma muito mais, certeira, onde ele possa entender alguns umas situações que estão acontecendo no corpo, na saúde daquela pessoa, que muitas vezes só apenas a sua consulta, não é capaz de suprir. E assim ele acaba tendo que perder muito tempo analisando cada exame, tentando correlacioná-los. Os computadores, eles podem, a ciência de dados, na verdade, como um todo, ela pode realizar essa função de correlacionar e entregar para ele os dados prontos, onde ele e aí sim ele aplicaria o seu conhecimento da medicina para tomar a melhor decisão. Mas aí seria a melhor decisão a partir dos dados que a situação nos mostra. E partindo para nossas conclusões agora, já a parte final, nossa pesquisa, nós podemos observar a existência, a partir dos resultados expostos, da necessidade de avanços tecnológicos que possam suprir essa demanda computacional, tanto para o aproveitamento social e econômico que esses dados eles criam e podem nos gerar, sendo a computação quântica como uma resposta a essa questão, que tem se mostrado um avanço capaz de qualificá-la como essa solução. Com isso, podemos concluir que, no campo de interesse da física computacional, com análise de dados, o desenvolvimento da computação quântica pode auxiliar na resolução de problemas envolvendo ciências de dados, em decorrência da capacidade de processamento e análise de dados que esse tipo de computação permite realizar, tanto por seus princípios estarem relacionados à física quântica. E aqui eu gostaria de destacar as referências utilizadas ao longo da pesquisa. Foram diversos tópicos estudados, tópicos teóricos, tópicos, de aplicações, tópicos de compartilhamento das empresas, de como está esse avanço e assim por diante. Além, é claro, de alguns tópicos no que se refere à metodologia, no que se refere à construção da parte escrita, da nossa pesquisa. Eu gostaria agora de fazer alguns agradecimentos, em especial à minha família, que sempre me apoiou ao longo deste semestre, sempre esteve ao meu lado, ao professor Dr. Wilson José Gonçalves, que ministra essa disciplina, por ter nos dado essa oportunidade de desenvolver
toda essa pesquisa nos dá, o conhecimento necessário, para estruturar isso em informação palpável às pessoas, em criar toda a lógica de entendimento da parte escrita. E, é claro, a minha turma de engenharia física, que sempre nós estivemos auxiliando uns aos outros, sempre um ao lado do outro como companheiros, ajudando em determinados problemas, em soluções, em encontrar as melhores alternativas e assim por diante. E é claro que será uma turma que ainda terá um longo processo pela frente, pois estamos apenas no começo do curso, então essa parceria estabelecida é fundamental. Eu me despeço por aqui, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa explicação, essa apresentação da minha pesquisa. Eu gostaria de agradecer a todos. Então, muito obrigado e até logo.